Cara, o universo, ele existe para a glorificação de Jesus, através da admiração de seu povo. E o universo, ele existe para mostrar o infinito valor do Cordeiro, através da adoração de milhares e milhares de anjos e criaturas que foram comprados através de seu sangue. E essa adoração é o eco subjetivo do valor objetivo de Deus. E a imensidade do valor de Deus é refletida através da intensidade da nossa adoração. Nós fomos feitos para a admiração da excelência de Jesus. E quanto maior essa adoração, quanto maior essa admiração, maior é a revelação de Cristo através das nossas vidas. Cara, em outras palavras, eu e você fomos feitos para adorar. E o universo foi feito para mostrar o quanto Deus deve ser adorado, o quanto ele é maravilhoso. E em resposta a isso, devemos apenas admirá-lo e adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Este é o objetivo da minha e da sua existência. Mas você já pergunta, como adorar? O que é adorar? Como adorar a Deus de maneira correta? Como adorar a Deus em espírito, em verdade? Como o título desse vídeo. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes de tudo, todas as informações deste vídeo foram retiradas deste livro, que vai aparecer aqui para você na tela, e que se você ficar até o fim deste vídeo e achar o conteúdo dele interessante, o link do livro vai estar aqui na descrição. O meu objetivo através desse vídeo é que você saia dele entendendo o que é adorar, como adorar e como adorar a Deus realmente de fato em espírito e em verdade. Antes de tudo, meu nome é Gabriel Guerreiro, esse é o canal Vivendo em Cristo. Aqui eu converso com você como se eu estivesse conversando com um amigo e lhe ajudo no que for possível através de Bíblia, teologia, apologética e tudo aquilo que for preciso para que você viva Cristo na sua vida, porque esse é o objetivo do canal, fazer com que você venha viver Cristo através da sua vida. Desde já vai deixando seu like e bora pro vídeo. Bem, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre adoração. Quando nós pensamos sobre adoração, pensamos em pessoas levantando a mão, cantando dentro da igreja, chorando, mas a real é que adoração é muito mais que isso. E tem uma coisa muito interessante sobre adoração, que o apóstolo Paulo nos diz, que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo, que está lá em Romanos. Ele fala exatamente assim: tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O apóstolo Paulo está nos mostrando que a humanidade, ao se deparar com Deus, a estar diante de Deus, ela não glorificou a Deus como Deus deveria ser glorificado, e nem agradeceu a Ele, não lhe rendeu graças. O apóstolo Paulo está mostrando que o real pecado hoje da humanidade não é roubo, não é adultério, não é fornicação, mas sim falta de devida adoração ao Senhor. Falta de glorificar Ele como Deus realmente e de lhe agradecer, ser grato pelo que Ele é e pelo que Ele fez. O real pecado hoje da humanidade é falta de devida adoração, pois Ele merece, Ele é digno de ser adorado. Deus, Ele deve ser adorado, pois Ele é o Cordeiro que foi morto e venceu e comprou para Ele o direito de ser adorado por línguas, povos e nações. Nós devemos de gratidão e glorificação ao Senhor. E esse foi o pecado, e tem sido o pecado da humanidade desde os primórdios, através da própria palavra de Deus que nos diz isso, e não é opinião. E aqui já vai um dos primeiros insights desse vídeo. Adorar é focar e responder a Deus. E nós devemos responder em gratidão e temor a Ele, a tudo aquilo que Ele é e a tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Diferente do pecado da humanidade em Romanos, que foi se deparar com Deus, não glorificar Ele como Deus e nele render graças. O homem deve responder aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez pela sua vida. Isso é adoração. Focar e responder ao que Deus é e fez. Só que tem uma coisa: para que você venha responder a quem Deus é, você deve primeiramente entender quem Ele é. E aí que vem a sacada, aí que vem o pulo do gato. Deus, ele se revela através de dois modos. O primeiro modo que Deus se revela através da criação. Romano vai dizer que os homens tendo conhecido a Deus, como conhecer a Deus? Através da natureza. Em Salmos vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que existe um ser poderoso por trás dela, um Criador, um Deus super inteligente e super grandioso. O homem, ao olhar para a natureza, ele conhece a Deus e se depara com um ser grandioso. Os homens, eles olharam para a natureza e viram realmente que existia um Criador, mas estiveram nem aí para isso. Esse é o primeiro modo em que Deus
se revela? Para que você venha a responder a quem ele é, você deve primeiramente entender quem ele é. E ele se revela primeiro dessa forma, através da sua criação, que nós chamamos de revelação geral. No entanto, ele se revela também de uma outra forma, chamada de revelação especial, ou seja, nada menos, nada mais que as escrituras. Na Bíblia você vai saber quem ele é, qual a vontade dele para a sua vida, de fato as suas características, os atributos dele, o que ele faz, o que ele não quer fazer. Você vai saber de fato quem Deus é através de sagradas escrituras. Ou seja, não existe adoração sem conhecimento bíblico. Não existe adoração sem saber quem o Senhor é através das sagradas escrituras. E aqui já vai mais um insight desse vídeo. Para que você adore a Deus, é necessário que você venha a ter uma contemplação da natureza e um conhecimento, um estudo cuidadoso das escrituras sagradas. Opa. Talvez você já deu para entender, mas eu quero deixar aqui bem claro. Adorar, pelo que nós já chegamos nessa linha de raciocínio, é muito mais do que levantar as mãos e chorar. Adorar é responder a quem Deus é. E isso vai se dar mediante o conhecimento de quem Ele é. Por isso, adorar é muito mais que estar levantando a mão, é muito mais que estar chorando. Não existe adoração sem leitura, não existe esse negócio de que eu vou para a igreja, eu vou estar lá adorando a Deus, levantando a minha mão, mas eu não leio a Bíblia em casa, eu não tenho conhecimento de quem Ele é. Como você vai adorar um ser que você não conhece? Não tem sentido. E aqui, agora, vai mais um insight do vídeo. Adoração é colocar o Senhor como foco, em adoração, como seu objetivo principal. E isso nós vamos fazer através da vida ordinária. De cada ato da nossa vida, nós vamos estar adorando o Senhor, pois todas as coisas giram em torno dele. E nada deve fugir disso. Ou seja, cara, tira essa ideia da tua cabeça de vida secular. Não existe vida secular e vida espiritual. Tudo é espiritual, pois em tudo temos como foco o Senhor. Tudo vamos estar fazendo como foco Ele e nele, porque Ele é o foco da nossa vida. Isso já pergunta, como adorar a Deus em espírito e em verdade? A Bíblia fala que Deus procura esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Bem, vamos por parte. Em espírito. Adorar em espírito diz respeito a uma adoração de dentro para fora. Uma adoração sincera, sem hipocrisia. Diferente da adoração dos fariseus. Porque a adoração dos fariseus era uma adoração falsa, hipócrita. Eles estavam orando, jejuavam, sim, mas faziam todas essas coisas para mostrar que eram melhores que os outros. Eles não reconheciam os próprios erros, as próprias atitudes. Eles cometiam pecados horríveis e chegavam diante de Deus como se fossem perfeitos. Eles não tinham o amor de Deus. A adoração deles era uma adoração hipócrita e vazia. Adoravam a Deus com a boca, mas não com o coração, não com os atos, realmente de fato, não com a vida. Adorar a Deus de fato é chegar diante dele e ser sincero, é mostrar os teus pecados, é mostrar as tuas falhas, é mostrar de fato quem você é. Adoração e espírito de respeito, uma adoração sincera, profunda e realmente mostrar de fato todas as suas falhas diante dele, diferente da oração dos fariseus e saduceus, mais parecido com a adoração do pecador que dizia diante de Deus: Senhor, se propício a mim, pecador. Deus espera uma adoração sincera da minha e da sua parte. Em outras palavras, não adianta de nada chegar diante de Deus e falar: eu te amo, levantar as mãos e estar totalmente brigado com o irmão. Mas calma, ainda não acabou. Ainda nós precisamos entender como adorar a Deus em verdade. E até mais simples do que nós pensamos. Adorar a Deus em verdade é adorá-lo de acordo com as verdades das Escrituras. Ou seja, é saber de fato quem o Senhor é. É saber de fato como Ele quer ser adorado. É saber quem Ele é de forma profunda. Porque, como já disse no início do vídeo, se você não sabe quem Ele é, como você vai adorar a Deus da forma devida? Você pode estar adorando o Deus que não existe. Você pode estar na igreja adorando a Ele, querendo bênção, milagre. E se você estiver adorando Ele assim, saiba que Deus não é obrigado a isso. Você vai se decepcionar. Adorar a Deus em verdade é adorar a Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode te dar, não o que Ele pode te proporcionar. E isso você vai conseguir mediante o conhecimento profundo das Escrituras. A sua adoração vai ser pautada mediante a palavra. Por isso não existe adoração sem conhecimento das Escrituras. Se você chegou até aqui, já deu de entender de forma muito profunda que adorar é muito mais que chorar e levantar a mão. E para quem chegou até aqui o final desse vídeo, eu quero encerrar esse vídeo com uma frase do autor do livro, que impactou muito.
Focar no mundo mais do que no Senhor nos torna mais mundanos do que piedosos. Mas se pretendemos ser piedosos, devemos focar em Deus. A adoração ela é necessária, pois nos tornamos aquilo em que adoramos. Se você colocar como foco o Senhor, automaticamente você vai refletir a imagem dele. A adoração ela é o meio para que você se torne como Cristo. Assim como ela é o meio, ela também é o objetivo final. Ela é tanto o meio como a linha de chegada. Você tanto vai ser parecido com Jesus, como você vai ter como foco Jesus. Adore a Deus. Tenha Ele como foco. Busque adorá-lo em espírito e em verdade. E cara, aqui vai estar as minhas redes sociais. Eu ficaria muito grato se você me seguisse. Lá eu compartilho um pouco mais sobre conteúdos profundos, assim como esse que você viu no vídeo, e um pouco mais sobre a minha vida. Desde já, obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.